Vamos lá, mais uma gravação aqui. Na verdade, não é mais uma, né? É a primeira gravação de uma série que eu tô querendo fazer já há muito tempo, mas confesso que a procrastinação que a gente tem no dia a dia é muito maior do que a prática da ideia. Então, você tem uma ideia, se você não coloca em prática, nada serve. Eh, eu vou contar uma história para vocês que é muito engraçada. Por volta que eu tinha ali meus 16 para 17 anos, o YouTube estava começando há muito tempo. E ali surgiu esses grandes aí, etc. E eu lembro que eu e meu primo, nós já éramos entusiastas de edição. E vocês sabem que antigamente tinha formas alternativas, a gente não tinha o potencial financeiro. Não tinha nem internet, gente, direito, para você fazer um download de um software lá dos Estados Unidos para cá. Então você tinha que comprar um CD e vinha softwares, etc, gratuitos e pagos, e alternativas. E o que que acontece? Ali eu tive uma ideia para gravar para o YouTube. Cara, a ideia era sensacional. Eu vou pegar, postar vídeos, vou falar do dia a dia e vou compartilhar nos grupos do Orkut. Sim, é na época do Orkut. O que que essa história me faz lembrar? Me faz lembrar que eu procrastinei, eu não fiz. Então eu planejei tudo corretamente. Fiz uma introdução, coisa bonita pra época. Eu joguei no Premiere, aquele efeito de zoom, vinha uma camada, depois vinha outra. É muito bonito. Tinha um tato assim já profissional, mas eu não coloquei ele em prática. Aquela ideia, ela só foi como mais das minhas 300 ideias e não passou disso. E o que que eu tô falando sobre essa situação? A mesma coisa tá acontecendo hoje na rede social. Todo mundo fala em inteligência artificial, inteligência artificial. Cara, hoje nós temos como colocar ideias em prática, mas milhões, centenas, milhares de programadores que têm experiência, têm tato para a coisa, não consegue desenvolver nada, não consegue e estão se deixando substituir pela falta de proatividade, porque talvez uma pessoa que não tenha tanta habilidade como eu preciso de algo simples e objetivo. Eu consigo substituir tendo uma noção básica, uma noção hiper básica, só instalando ali e tendo uma noção bem simplificada da coisa, eu consigo destinar um produto e criar até uma venda. Ah, mas Antônio, que precisa. Tudo bem, mas talvez eu precise de um MVP agora. E você não entendeu, e hoje eu tenho como fazer um MVP pagando US$ 50. Talvez o meu budget, o valor que eu tinha para solicitar num projeto era mais baixo, mas também você também não tinha proatividade. E a gente não conseguiu dar start. E foi curioso que hoje eu sentei com um amigo e ele é um excelente programador. Enquanto você estava pensando em fazer algo genial, ele já estava fazendo algo genial. E aí veio esse insight. Sabe qual que foi o nosso problema? Talvez não colocar em prática, não colocar rápido o negócio para funcionar. Hoje eu tenho um projeto que eu não sou o melhor programador, mas contratei uma IA, contratei uns negócios, etc. Entendo a arquitetura. Eu não sou o cara excelente. Não, não sou. Mas, cara, te falo, passou desses 7 anos a gente desenvolveu na mesma ferramenta. Passou 8 equipes diferentes. Pessoas que eram programadores individuais, que falavam que sabia fazer, tinha toda a estrutura. Pessoas e empresas, ou seja, a gente contratou uma equipe, etc. Qual que foi o principal problema? O principal problema é eles não entender o começo, meio e fim, não saber se planejar, não entender que aquilo é uma empresa e um produto.
E eles também não conseguem ter sucesso. Porque, por exemplo, o seu sucesso é baseado no que você consegue fazer sucesso para outras pessoas. Ah, imagina o cara que fez o primeiro site do Mercado Livre. Quem não queria contratar? Ah, mas era um HTML básico. Foda-se, meu irmão. Ele foi o cara que fez. Ah, mas que o banco de dados. Cara, vocês estão numa discussão muito idiota. Que o cara trabalha em cima de um Excel. Foda-se. Foda-se. Ele precisa fazer uma conta e precisa entregar um resultado. Foda-se. É um choque de realidade que a gente tem que entender que é prática e resultado. E o que acontece? A partir do momento que, sei lá, eu tenho uma ideia, levo ela para um cliente, seleciono uma equipe, eu coloco pessoas, coloco empresas, o cara não termina, eu me prejudico. Por exemplo, eu hoje, todos os projetos aqui, os MVP eu mesmo faço. Entendo a cabeça do cliente e chega até certos momentos que nem passa para um programador. Eu vou lá, entrego, publico. Ah, mas, cara, há mais nada. Você está querendo colocar uma arquitetura da NASA, sendo que você não consegue nem fazer o site para a lojinha da esquina. Porque você não entregou. Você pode saber a teoria, pode saber programar, pode saber fazer o que for. Se você não entregou o produto, você não tem resultados. E a gente é avaliado por resultado final. A gente não é avaliado pelo seu currículo extenso que você gasta horas estudando. E você falando mal do, sei lá, da sua empresa. Cara, a gente ganha pelo reflexo do nosso desempenho. Você criar soluções primárias é uma coisa, você criar problemas contínuos é outro. Porque se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, como que a gente consegue recriar? Eu quero fazer uma marca de uma água. Ah, mas a Puríssima, ela é gigante. Ela tem. Eu não estou te perguntando isso. Estou te perguntando como que a gente entrega esse produto pronto. Esse produto ele precisa de uma garrafa, ele precisa de uma embalagem, ele precisa de uma água, ele precisa da gaseificação. Como que eu entrego esse produto pronto? E quando eu entro numa conversa hoje e você começa a me questionar coisas inúteis. Ah, mas é que fulano é grande, é que... Cara, eu já sei que você não é um cara que entrega, você não é um cara que cria. Você é um cara que segue ordens e talvez malemar não se esforça para evoluir nessas ordens. E isso só gera desgaste. E ali eu já sei que você não é um questionador, você também não é um criador de ideias. E hoje a IA ela tá tirando as pessoas medíocres. Ou seja, a IA ela consegue reduzir a quantidade de erros que uma pessoa faria. Então, por exemplo, num projeto que eu colocaria 4 pessoas hoje para desenvolver o MVP, para desenvolver as funções e um outro ia antecipando, um fazendo back-end, outro fazendo o banco de dados, etc. Hoje eu consigo fazer um MVP, a base, vamos colocar aqui ali 10, 15 telas, individualmente, cada um com suas funções, e entrego para 2 pessoas, que não precisa mais de 4. Eu fiz o serviço do estagiário, eu fiz o serviço do UI, eu fiz o serviço de conversar com o cliente e entender o projeto, desenvolvi visualmente e entreguei para alguém para complementar. Então, esse é o ponto principal. Se você não entender essa dinâmica, é você que vai ser substituído pela IA. Porque o que acontece? Hoje diminuiu a quantidade de vagas. Por exemplo, eu teria que contratar para um projeto. Esse projeto eu colocaria 4 pessoas. Hoje eu vou colocar uma, muito boa, que resolva. E eu não vou aceitar desculpas dele. Ah, então tem que criar o banco de dados. Cara, você sabe que é só pedir
o seu assistente ali, analisar o que você já fez e ele vai corrigir, você não precisa ficar no Google pedindo nos fóruns dicas e soluções. Hoje você tem um cara muito mais expert, que é um chat GPT, que é um software que já vem tudo integrado, um cursor, um anti-gravity, o que for. Então, eu não aceito mais esse tipo de desculpa. Eu preciso de algo palpável, algo vendável. E hoje, por exemplo, que demoraria para sair um produto, demoraria hoje 70, 80 dias para sair um MVP. Hoje esse MVP ele sai em 3 a 4 horas. Eu chego ali com um time de design, desenho o esboço, ou até pior, nem preciso desenhar, tá? Nem preciso. Antes a gente fazia no Adobe XD, hoje nem isso, gente. Falar sério para vocês, tem 1 ano que eu não abro o Adobe XD para desenhar nada. Então, hoje você sai com uma ideia, no outro dia você pode colocar lá em prática. Ah, mas Antônio, não é desse jeito. É sim, infelizmente. Eu posso fazer uma coisinha básica, que é só para fazer uma tela de captura de lead e vender um sonho, enquanto eu posso fazer um MVP e vender uma realidade. E a partir dali, transformar. E você fala assim, não existe. Cara, hoje existe mais ou menos uns 30 programadores que eu conheço que é dono sozinho de uma estrutura que, aos olhos de todo mundo, é gigantesca, mas é algo muito simples, muito enxuto. O cara numa VPS, ali ele não tem R$ 500 de gasto por mês. Mas o cara entende a estrutura toda, sabe otimizar e etc. E o cara tá tirando ali 15, 20 mil parado. E aí? Me explica. Me explica isso. Me explica essa dinâmica. Eu vou te explicar. Essa dinâmica não passa de uma coisa simples. Vocês perderam o timing. Estão lutando contra algo que só está criando problemas. Tá aplicando uma vaidade e uma... O programador em si ele já é vaidoso, porque ele é mais inteligente, isso é natural. Mas o programador ele é procrastinador. Então, naturalmente, você vai ter resultados medíocres. E hoje a gente tem a tendência de diminuir o valor também pago. Hoje, um programador que custa, sei lá, 6 mil para a empresa, mais não sei o quê, bababá. Cara, eu pegando um cara com a noçãozinha básica ali, um cara que começou a programar da época do boom ali. Se eu te falar hoje, não é o truque. Você começou a programar onde? Em 2019. Ótimo. Ótimo programador, etc. Mas como que é a sua personalidade? Porque eu não preciso dele ser excelente programador. Eu preciso que ele entenda o básico, a noção, para ele instalar, saber trabalhar em Docker, etc. E depois evoluir. Então, o que acontece? Hoje um programador, ele está fazendo um projeto, ele não observa o concorrente. Antigamente os programadores observavam o concorrente. Eu lembro que eu fazia reuniões maravilhosas. Por exemplo, nós temos um programador, José, cara, excelente, cara. Ele é excelente. É maravilhoso, cara. Por quê? Eu dou a ideia, ele não traz só a ideia. Ele já tenta trazer executado, ele já tenta trazer alguma coisa e é a partir dali que a gente vai trabalhando em cima. Aí tem cara que a gente dá a ideia, fala, especifica tudo. E tipo assim, o que vocês estão trabalhando hoje com prompt de IA, cara, toda a equipe de Scrum Master sabe a raiva que você preparava isso
para seres humanos, mas eles ignoravam. A IA não te ignora. E essa é uma das questões que eu falo. Se quem está pensando em viver disso, pense em como eu vou ter proatividade comportamental. Como que vai ser meu comportamento numa empresa de tecnologia? Porque hoje você não está mais sendo julgado pela qualidade que você entrega. Está sendo julgado pela sua proatividade, por outros fatores. Ah, perdi. Esses dias os caras estavam falando que está faltando programador de tal área. Eu falo que hoje não está faltando mais programador de áreas específicas. O cara que tem a noção básica, ele consegue se adaptar e hoje um IA já consegue estruturar um código que ele demoraria meses para aprender, demoraria até anos para colocar em prática, equipes enormes. Hoje não. Hoje o cara monta ali uma estrutura, quero fazer uma página de login. Bom, é irrelevante isso. O nível de segurança. Meu irmão, quantas falhas de segurança teve por pessoas? Uma ou outra ali da IA não vai atrapalhar nada. Se você usa essa desculpa, essa muleta, falando, não, mas que a IA deixa. Sim, os seres humanos também deixaram. Quantos vazamentos de dados por falta de segurança no login, etc. Tudo sempre teve. Então, na área da tecnologia, na área do design, eu tenho uma do design que é um tapa na cara para todo mundo, tá? É um tapa na cara que é uma realidade totalmente oposta do que estão trazendo. Eu tô vendo que essa câmera aqui tá. Meu Deus do céu. Vamos ver se melhora. Então, vamos ficar aqui e eu vou publicar esse vídeo e vamos ao próximo. O próximo vai ser um choque de realidade.